Faço um preâmbulo ao meu voto, depois daquilo tudo que eu vi. Apenas para sublinhar alguns pontos que para mim são fundamentais. Primeiro, a Câmara errou o vereador Dalton, quando passou pano nas ex-vereadoras Fabiane Rosa e Cátia dos Animais. A Câmara acovardou-se diante de uma imposição à cassação à época. E o erro pretérito não pode justificar um equívoco presente. Então esse é o primeiro ponto. Eu não posso olhar para a régua do que acontece hoje com aquilo que aconteceu ontem. É uma vergonha a este legislativo não ter cassado os mandatos da Fabiane Rosa e da Cátia dos Animais. Eu aqui não estava. Se estivesse, teria defendido a cassação do mandato das duas. As duas mancham a imagem deste legislativo. Então eu não posso olhar para trás para justificar o hoje. Uma coisa é o ontem e a outra é o agora. Segundo ponto, pressão. Pressão sobre a vereadora Noêmia Rocha, Dr. Guilherme Gonçalves. Não é sobre a vereadora Noêmia Rocha. É sobre toda e qualquer pessoa que saia do conforto da sua vida privada e ingresse na vida pública. A pressão que sofreu a vereadora Noêmia Rocha não é diferente da pressão que eu sofri e sofro, como não é diferente da pressão do vereador Dalton, da vereadora Indiara e de todos os membros do Conselho de Ética, e digo mais, a pressão que sofre o conjunto de todos os vereadores dessa Câmara Municipal, principalmente aqueles que não estão no Conselho, porque não têm direito de voto e de voz nesse momento. Então dizer que a pressão desse ou daquele, e com todo o respeito que tenho, a cena que hoje nós vivenciamos, lamentável aqui, do jornalista Oswaldo Eustáquio, de dizer que o programa do Oswaldo Eustáquio é capaz de mudar o voto de alguém, não. Não é. Porque todos os homens e mulheres que aqui estão, todos os homens e mulheres que aqui estão, são donos da sua cabeça, da sua consciência, e não vão comprar a posição deste ou daquele. É a independência de cada um, é a postura de cada um que nos fez vereadores, vereador Renato Freitas. E todos nós temos que nos responsabilizar por aquilo que fazemos, todos, sem exceção. Então, sobre pressão, digo o seguinte, pressão, aqui não. Pressão todo mundo sofre. Terceiro, eu ouvi, e acho isso lastimável, e preciso fazer esse preâmbulo também, dizer que as pessoas que estão lá do lado de fora do Legislativo, que emitem a sua opinião, são opiniões menores. Não. A opinião das pessoas tem muito peso. E ela deve ser, e esta opinião de todos deve ser respeitada, independentemente de qual for. Não esperem de mim, como representante da população de Curitiba, que vai dizer que essa opinião é boa e aquela é ruim. A opinião é de todo mundo. Nós temos um déficit educacional nesse país muito sério e muito severo. É injusto com a maioria da população dizer você entende, você não entende. Todas as pessoas são legítimas, todas a externarem a sua opinião. Faço esse preâmbulo porque me vi impelido a isso. Não era a minha intenção. Não era a minha intenção. Parto ao voto. E eu inicio o meu voto com uma análise que vejo necessária e fundamental. É dever de todos nós, nesta Câmara e quem está do lado de fora, todos, combater o racismo e o preconceito. Estas condutas são crime, comportamentos abjetos, inaceitáveis, que merecem repúdio e enfrentamento dia e noite, noite e dia. Não há espaço para qualquer tolerância ao racismo, qualquer. A nossa Constituição é muito clara nesse sentido em 3 pontos. Primeiro, tipifica o racismo como crime. Segundo, eleva a condição de objetivo fundamental da República Brasileira o combate à discriminação, em qualquer de suas formas. E terceiro,
elenca a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado, como pilar fundante da nossa República. Então, o direito de protesto antirracista, ele é legítimo, pleno, puro. Mas como todo e qualquer direito de protesto, não é absoluto. O direito de protesto não é sinônimo de pode tudo. O direito de protesto, ainda que possa ser entendido por parte da doutrina como o primeiro dos direitos, ele não é liberdade para fazer o que quiser. Não é e jamais será, sob pena de afronta a princípios elementares da nossa democracia. Então, enfrento essa questão dizendo que não há, na colisão de direitos aqui a ser enfrentada, e os votos até agora não trataram disso, nós temos uma colisão de dois direitos. Direitos fundamentais de mesmo tamanho. O direito de liberdade de expressão, de direito de protesto, de manifestação, de um lado, e o direito de liberdade religiosa, de outro. Há uma colisão de dois direitos de mesma dimensão, de mesmo tamanho. São dois direitos de liberdade, direitos de primeira geração, que cobram a abstenção estatal. Aqui, no direito de liberdade religiosa, configura-se a proteção aos locais de culto. E isso, senhores vereadores e senhoras vereadoras, nós não estamos falando de igrejas católicas ou evangélicas. Nós estamos falando de proteger centro espírita, estamos falando de proteger sinagoga, estamos falando de proteger mesquita, estamos falando de proteger templos budistas, estamos falando em proteger locais de religião afro-brasileiras e quaisquer outros lugares de culto religioso. Eu estudei, Dr. Guilherme Gonçalves, atentamente esse processo. Eu vi e revi cada prova juntada. E são fartos os elementos que indicam para a necessidade de responsabilização do vereador Renato Freitas. A quebra de decoro, no meu modo de ver, é incontroversa. Incontroversa. A conduta do vereador Renato Freitas, ela é incompatível com a Constituição, é incompatível com a lei e fere os princípios que regem o nosso Estado democrático de direito. Na inquirição do parlamentar, eu, nesta mesma cadeira que estou posicionado agora, perguntei ao vereador Renato Freitas se ele faria isso tudo de novo. E ele não respondeu, para minha surpresa, ele não respondeu que não. E eu fiquei tão surpreso que ele observou o meu rosto surpreso e disse assim, vou lhe explicar para a sua surpresa. Eu perguntei ao vereador Renato, o senhor faria de novo, vereador Renato? A resposta, senhores e senhoras que estão nos acompanhando, não foi não. A resposta foi de inconformidade com a repercussão à vida na imprensa e nos meios sociais. Não houve arrependimento real. Não houve. Não houve. Não houve. Senhor presidente, peço que segure a minha palavra, senhor presidente. Eu vou, pela última vez, pedir que ninguém interfira. Na próxima intervenção, eu vou solicitar a segurança dessa Câmara que retire os convidados. A liberdade religiosa, ela é um tripé. Esse direito que nós estamos falando. A liberdade religiosa é um tripé. O primeiro deles é a liberdade de consciência e de crença. De você crer naquilo que você quiser. Inclusive, o direito de não crer em nada. Primeiro tripé da liberdade religiosa é o direito de consciência livre, de crença. O segundo é o de liberdade de culto e de suas liturgias. De poder cultuar ao seu Deus da maneira que entender. E o terceiro, que é objeto de análise deste conselho, é a inviolabilidade do espaço de culto. A igreja, ela não é protegida só na hora da missa. A igreja é um lugar sagrado, que não permite abuso. Não é espaço para protesto, salvo se assim a autoridade religiosa daquele lugar proceder.
Isto é fato, não é opinião. Qualquer uma dessas pessoas que aqui estão e estão nos acompanhando agora, qualquer uma, ao adentrar a uma igreja, e faço um desafio aos senhores e senhoras, qualquer pessoa que entra numa igreja, a primeira coisa que essa pessoa faz é baixar o tom de voz e se postar em posição de respeito. É da essência do lugar. Ninguém entra para a baderna, ninguém entra para o grito, e só entra para o protesto, vereador Renato, se convidado. Isto também não é opinião, é fato. Um vereador, e aqui falo em meu nome, penso em nome de todos, um vereador sabe o papel que representa. Sabe o papel que representa e sabe qual deve ser o seu comportamento. E o comportamento que nós vimos nesse incidente da Igreja do Rosário, no Largo da Ordem, em Curitiba, não é um comportamento compatível da atuação parlamentar. E nós temos 2 votos nesse sentido. O voto do vereador Sidney Tualdo, a quem eu quero cumprimentar, desejar pronta recuperação, está acometido de Covid, e o voto do vereador Dalton Borba. Os 2 votos. Os 2 votos dizem que o comportamento foi inadequado. Se é inadequado, é preciso sancioná-lo. E nesse sentido, acolho inclusive a opinião do Dr. Guilherme Gonçalves. Nada melhor do que a decisão ser feita pelo plenário. Que o plenário decida. É o meu voto. O meu voto é pela cassação do mandato e votarei assim em plenário, se essa for uma decisão da Câmara Municipal. Mas concordo com o doutor Guilherme Gonçalves. Deixemos os 38 vereadores dessa casa tomarem a decisão. Para mim, é muito claro. Houve quebra de decoro parlamentar, evidente quebra de decoro parlamentar. As imagens e as provas juntadas a esses autos são fartas nesse sentido. Pressão todos sentimos, todos sabemos a responsabilidade que temos, voto com absoluta tranquilidade, de modo a seguir o caminho do relator para aplicar a medida disciplinar de perda do mandato ao vereador Renato Freitas, nos termos do artigo 10, inciso 1º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Curitiba. É como voto, senhor presidente.